Após mais de um mês de fechamentos e restrições, o Monte do Templo está sendo reaberto, tanto para judeus quanto para muçulmanos, mas sob rígidas restrições em tempos de guerra, conforme relatado primeiramente por Rabi Shai Grinzeg, do nosso canal I24 News em inglês e hebraico. A polícia, liderada pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, tomou a decisão que permitirá pequenos grupos de até 150 fiéis no local sagrado, com evacuação imediata caso soem alertas de perigo. Agora, a Suprema Corte realizou uma audiência sobre a abertura do Muro das Lamentações também. Há pouco tempo, o tribunal decidiu aumentar a cota para 100 fiéis. Audiências adicionais ainda serão realizadas, mas esse é um tema polêmico, já que o pedido veio poucas horas depois de o tribunal aprovar um esquema limitado, permitindo protestos anti-governo com até 600 pessoas na Praça Abima, em Tel Aviv, apesar das restrições do Comando da Frente Interna, que limitam aglomerações a 50 pessoas. Ministros da coalizão reagiram negativamente, acusando o tribunal de agir com 2 pesos e 2 medidas ao permitir protestos, mas restringir acesso a locais religiosos, principalmente na Páscoa judaica. Amir Whiteman, chefe da bancada libertária do partido Likud, conversa conosco direto de Jerusalém sobre o tema. Amir, do que se trata tudo isso, afinal? Como um país pode conciliar liberdade de protesto, liberdade religiosa e a necessidade de manter os civis seguros em aglomerações, principalmente durante restrições de guerra? Certo, essa é exatamente a pergunta certa. E eu diria que, infelizmente, mais uma vez, o Supremo Tribunal ultrapassou seus limites adequados e começou, basicamente, a assumir o papel da polícia, o que é inaceitável e perigoso. Nem estou falando do fato de que está sendo discriminatório em seu tratamento com manifestações políticas de esquerda. De repente, é permitido ter 600 pessoas, enquanto no Kotel, no Muro das Lamentações, só pode de 100 a 150. Por que essa diferença? Mas isso não é do interesse dos manifestantes, porque se, Deus me livre, um míssil for disparado ao mesmo tempo, os manifestantes não vão ter capacidade técnica para se proteger. E muitos deles podem, Deus me livre, ser mortos ou feridos. E, novamente, não é função da Suprema Corte questionar ou duvidar da polícia israelense e decidir quantas pessoas devem se reunir neste ou naquele lugar. Eu acho que isso é o auge da irresponsabilidade. É perigoso, é imprudente. E, infelizmente, isso mostra de novo, pela enésima vez, que a Suprema Corte está completamente fora de controle. E ela é guiada apenas por uma agenda política e não por fazer o que deveria estar fazendo, que é zelar pela lei. Isso não tem nada a ver com zelar pela lei, a liberdade religiosa. Tudo isso é sobre promover uma agenda política de esquerda contra o governo, colocando os manifestantes em perigo de forma irresponsável. Quando se trata das decisões que a Suprema Corte ou o governo podem tomar, você acha que algum desses órgãos deveria poder limitar tanto os protestos quanto o culto religioso de alguma forma? Ou os israelenses deveriam ser livres para decidir por si mesmos o risco que querem correr durante tempos de guerra, se isso estiver de acordo com as orientações do comando? Não, eu acho que é muito simples. A polícia tem que tomar essas decisões e tem que dizer aos manifestantes quantas pessoas podem se reunir em um lugar. É isso, ponto final, de acordo com o que eles consideram no local, no limite razoável. Você não pode simplesmente começar a questionar cada policial que está fazendo o seu trabalho. Que expertise um juiz tem para tomar uma decisão dessas? Isso é ridículo. Estamos no meio da guerra. Precisamos ter cuidado para proteger o público. A segurança nacional está em jogo e deveríamos deixar a política de lado e não lidar com esse absurdo. Então eu acho que, novamente, infelizmente, a Suprema Corte ultrapassou seus limites, tomou uma decisão imprudente, perigosa e ruim. E o que eu diria a todos os manifestantes é que tenham cuidado com suas próprias vidas e não levem essa política tão a sério e simplesmente protejam suas vidas. Evite se aglomerar em lugares com centenas de pessoas, pois é muito perigoso.
Quando for decidido reabrir locais sagrados como o Monte do Templo ou o Muro das Lamentações, o que espera que aconteça nos próximos dias? Olha, eu sou um judeu ortodoxo. Eu vou ao Muro das Lamentações em todas, basicamente. Eu moro em Jerusalém, então em todas as festas. Este ano eu não fui. Eu não vou este ano, porque isso é perigoso. Estou esperando. Isso é guerra. Infelizmente, parte do preço que pagamos. É uma guerra existencial. E todos nós temos que proteger nossa própria segurança. Isso é o que precisamos fazer. Isso, aliás, é o que a Torá, o que a Bíblia nos diz para fazer. Protejam suas vidas. Vocês devem proteger muito bem suas vidas. E, portanto, não vou ao Muro das Lamentações. E acho que ninguém, da mesma forma que as pessoas não deveriam ir e se manifestar, também não deveriam ir lá rezar. Este não é o momento certo para isso. Tomara, se Deus quiser, da próxima vez iremos e estaremos felizes. Mas por enquanto, todos devemos estar atentos a proteger nossas vidas. Essa é a nossa prioridade. Vamos torcer por dias mais felizes e seguros nesses locais sagrados em breve. Amir Whiteman, obrigado por estar conosco na i24 News English esta noite. Obrigado.